No coração da África Ocidental, uma rebelião silenciosa está em curso. E no centro de tudo está um jovem soldado com revolução na voz e Thomas Sankara no sangue. Ele chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, mas não do tipo que o Ocidente apoia. Não do tipo respaldado por empréstimos do FMI ou fotos em Paris. Em poucos meses, ele fez o que poucos líderes africanos ousaram tentar. Expulsou as forças militares francesas, rasgou acordos militares, cortou laços com financiadores ocidentais e denunciou décadas de neocolonialismo disfarçado de liberdade. Para seus apoiadores, ele é a segunda vinda de Thomas Sankara. Para seus inimigos, ele é um incidente perigoso com uma agenda pan-africana, e agora o chamam de perigoso. Ibrahim Traoré não está apenas mudando seu país. Ele está desafiando a ordem global e inspirando uma nova onda de desafio africano. De Burkina Faso ao Sahel e ao resto do continente, seu nome é entoado pelos desafiadores e temido pelos poderosos. Mas quem exatamente é Ibrahim Traoré? O que ele quer e por que o Ocidente está lutando para conter sua ascensão? Para entender Ibrahim Traoré, é preciso entender a terra de onde ele vem. Um país que enterrou mais revoluções do que qualquer outro no continente. Burkina Faso, anteriormente Alto Volta, foi renomeado por Thomas Sankara, o icônico anti-imperialista que governou na década de 1980. Burkina Faso significa terra das pessoas íntegras. Mas desde o assassinato de Sankara em 1987, orquestrado com cumplicidade estrangeira, o país tem sido tudo menos íntegro. Na última década, Burkina Faso passou por 5 chefes de Estado, enfrentou múltiplos golpes e viu grandes partes de seu território caírem nas mãos de insurgentes jihadistas, apesar de milhões de dólares em apoio de segurança ocidental. Em meio ao caos, surgiu o capitão Ibrahim Traoré, um soldado formado na Universidade de Ouagadougou e um oficial de artilharia experiente. Ele serviu no norte do Sahel, onde aldeias eram rotineiramente aterrorizadas por terroristas e os cidadãos ficavam desprotegidos pelo Estado. Mas, ao contrário de muitos na classe de oficiais, Traoré não apenas seguia ordens. Ele começou a fazer perguntas. Por que, apesar de bilhões em ajuda, Burkina Faso perdia território toda semana? Por que as tropas francesas estavam estacionadas no país se os ataques só aumentavam? Por que o país estava constantemente no topo das listas das crises de deslocamento mais negligenciadas do mundo, com quase 10% de sua população forçada a fugir de suas casas devido à violência e insegurança? E por que as riquezas do país estavam sendo drenadas por empresas estrangeiras, enquanto os cidadãos não tinham acesso às necessidades básicas? Nenhum sacrifício será grande demais para tirar este país da situação em que se encontra. Nosso compromisso é pelo retorno à paz, e nossa bússola sempre será o povo. Isso não foi apenas um golpe, foi uma declaração de desobediência. Traoré reformulou o golpe como uma retificação da administração militar anterior, liderada por Paul-Henri Damiba, acusado por muitos de ser muito próximo do Ocidente e hesitante em romper velhos laços. Sem experiência em política e sem uma elite financeira por trás, Traoré apoiou-se em algo muito mais antigo: o patriotismo burkinabê e o espírito de Sankara. Ele começou a ecoar os discursos de Sankara, nacionalizando narrativas e incentivando a juventude a se erguer, não com armas, mas com ferramentas, imaginação e esperança. Mas a esperança sozinha não é o que deixa o Ocidente nervoso. Foi o que veio depois que transformou Traoré em uma ameaça geopolítica. Desde que obteve a independência em 1960, segundo dados do Centro Africano de Estudos Estratégicos, Burkina Faso viu mais golpes do que qualquer outra nação africana.
Impressionantes 9 golpes bem-sucedidos e pelo menos uma dúzia de tentativas fracassadas. Em 1966, o coronel Sangoulé Lamizana derrubou o presidente Maurice Yamelgo após protestos em massa contra a austeridade e autoritarismo. A França manteve laços diplomáticos próximos, sem sanções, sem indignação. Em 1980, o coronel Saye Zerbo derrubou Lamizana em outro golpe militar. Outro militar, outra promessa de reforma. Mas a economia estagnou e a ajuda estrangeira tornou-se a tábua de salvação. Em 1982, o major Dr. Jean-Baptiste Ouédraogo derrubou Zerbo, prometendo reformas. Em 1983, o capitão Thomas Sankara, com apenas 33 anos, assumiu o poder em um golpe revolucionário. Ele cortou desperdícios do governo, promoveu indústrias locais e lançou uma guerra contra a corrupção, o analfabetismo e o controle estrangeiro. Em 1987, Blaise Compaoré, o aliado mais próximo de Sankara, o derrubou e assassinou em um golpe apoiado pela França, iniciando quase 3 décadas de governo autoritário, um pivô para o Ocidente e conformidade neoliberal. Em 2014, Compaoré foi deposto por uma revolta popular após tentar mudar a Constituição para estender seu governo. Ele fugiu para a Costa do Marfim. Seus aliados franceses ficaram em silêncio. Em janeiro de 2022, o tenente-coronel Paul-Henri Damiba derrubou o governo civil do presidente Roch Kaboré, citando a incapacidade de conter a insurgência jihadista. Mas ele manteve laços estreitos com a França, manteve suas tropas, manteve seus contratos. E em setembro de 2022, o capitão Ibrahim Traoré derrubou Damiba em um contragolpe, acusando-o de trair os ideais revolucionários e proteger interesses estrangeiros. Apesar de todos esses golpes e contragolpes, tudo mudou para o país em 1987. Foi quando Thomas Sankara foi assassinado e deposto em um golpe tramado por seu aliado mais próximo, Blaise Compaoré. A revolução que outrora ameaçava os contratos de mineração franceses e a dominação ocidental na África foi silenciada, e um regime fantoche foi instalado. Por 27 anos, Compaoré governou com a aprovação tácita das potências ocidentais. Burkina Faso abriu seus campos de ouro para corporações estrangeiras, privatizou indústrias estatais, e a França estava no controle total. Burkina Faso tornou-se o que estudiosos chamaram de um Estado semi-soberano, externamente independente, mas internamente guiado por alavancas externas. Nascido em 1988, um ano após o assassinato de Sankara, Ibrahim Traoré cresceu sob o governo de Compaoré. Mas, ao contrário de muitos de sua geração que fugiram para o exterior ou se calaram, Traoré escolheu servir. O que o moldou não foi apenas a doutrina militar, mas as realidades da guerra no Sahel. Desde 2015, Burkina Faso enfrentava uma insurgência violenta, liderada por grupos ligados à Al-Qaeda e afiliados ao ISIS. Ele serviu em algumas das regiões mais atingidas, como Lorum, Yatenga e Soum, onde a autoridade estatal havia colapsado, e as forças francesas presentes no país, sob a Operação Barkhane, raramente intervinham diretamente para proteger civis. Como Sankara antes dele, Traoré começou a ver a guerra ao terror não como uma parceria de segurança, mas como uma cobertura para extração neocolonial. Ele começou a questionar seu próprio lado. Algo não fazia sentido. As missões eram subfinanciadas, apesar de anos de ajuda militar estrangeira. Informações sobre movimentos terroristas eram frequentemente retidas ou atrasadas. As forças francesas na região pareciam mais interessadas em proteger corredores de mineração do que civis.
A contradição tornou-se impossível de ignorar. Em 2022, enquanto servia sob o governo de transição do tenente-coronel Damiba, Traoré ficou desiludido. Damiba prometera uma nova direção, mas se recusara a cortar laços com a França. As tropas francesas permaneceram em suas fronteiras. Acordos continuaram secretos e o sofrimento do povo piorou. Traoré escutou. E quando marchou sobre a capital em setembro de 2022 com unidades lealistas, não foi apenas um golpe contra Damiba. Foi um golpe contra o sistema. Um desconhecido de 35 anos acabara de depor um general alinhado com a França e declarou que Burkina Faso recuperaria seu destino. A análise sugere forte apoio público em Burkina Faso para uma integração regional mais profunda com os países vizinhos do Sahel, apesar da crescente pressão externa. O apoio público à administração de Traoré permaneceu forte. Mais de 50 mil civis se voluntariaram para ingressar na Volontaires pour la Défense de la Patrie, VDP, ou Voluntários para a Defesa da Pátria, número verificado pelo Ministério da Administração Territorial. O que acontece quando um jovem africano não implora por ajuda, não teme manchetes e não espera por permissão? Você tem Ibrahim Traoré e um novo tipo de África, uma que não está esperando para ser salva, mas que se levanta para ser soberana. A questão é: o Ocidente pode tolerar uma África que pensa por si mesma, que se governa sozinha, que se define por si mesma? Antes de Sankara, antes de Traoré, havia um homem que ousou sonhar com os Estados Unidos da África. Confira a seguir. Fique curioso e, como sempre, nos vemos na próxima.